completando aniversário, também o tempo, né, irmão? Hoje à noite é aniversário do tempo, não é isso? 6 anos para a glória do nome do Senhor. Então o pastor sabe o que passou para levantar, para estar de pé até o dia de hoje. Eu digo, os irmãos, com toda sinceridade, não é fácil. Servir ao Senhor com sinceridade não é fácil. Meus irmãos, abra a sua Bíblia em nome de Jesus. Ligeiro tempo. O tempo já praticamente já nos manda parar, mas só para cumprir o protocolo. Amém, irmãos? Culto sem a palavra, sem a pregação, sem a leitura, tem que ser completo. Abra a sua Bíblia do livro de Esther, capítulo 5, irmão. Esther, capítulo 5. Vamos ler todo o versículo 2, para a glória do nome do Senhor Jesus. Esther, capítulo 5, verso 2. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei, apontou para ela com um cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do seu cetro. Diga amém. Amém. Deus querido, amado, soberano, neste momento queremos agradecer desde já, Senhor, pela tua palavra. Tu já tem falado aos nossos corações, às nossas vidas, através, Senhor, dos hinos que foram entoados nesta noite, através das tuas mensagens que foram, Pai, nesta noite, falada para a glória e louvor do teu nome. Senhor, fica conosco, Senhor, continua abençoando cada família, Senhor, que saiu dos seus lugares, Senhor, para atravessar a Macedônia, para ajudar essa festividade, Senhor. Os teus filhos que virão para casa depois do término dos trabalhos, Senhor, recompensa por bênção dos céus. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podemos citar, meus irmãos. Meus irmãos, graças a Deus por tudo, pelo qual o Senhor tem nos concedido nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos separaram para a festividade do templo, um templo bastante bonito, onde tem um gesto, onde tem uma colocação que alguém que temia a Deus, ela se colocou em pró do seu povo, e não teve e tocou no cetro do rei, porque o Senhor, quando promete, irmão, quando Deus vai trabalhar, a gente pensa que a pedra ainda está na caverna. Mas quando você vem no propósito para adorar a Deus, para fazer a obra de Deus, Deus já tem provido, Deus já tem mudado o coração, Deus já tem feito maravilha. A Bíblia diz que Esther era uma jovem judia vivia com seu primo, porque os seus pais tinham morrido. Esther, juntamente com Mardoqueu, tinha passado pelo aquele período de exílio. Louvado seja o nome do Senhor. E depois que Ciro, o grande imperador, ali situou Babilônia, e ali prevaleceu, o Império Persa ali começa a predominar. E diz que quando Ciro, ele ali alcançou e ali exterminou os adversários do povo de Deus, ali porque estava sendo levado como cativo. E diz que o povo se alegrou, o povo adorou tanto a ele como a Dario, porque estava sobre um jugo. E diz que Ciro era persa, diz que ele veio para conquistar, mas tinha que se cumprir as escrituras, conforme a revelação do profeta Daniel, falando sobre o império persa, médio persa, porque a cabeça de ouro representava o império babilônico, mas estava para chegar ao império médio persa, e Deus ali levantou Ciro
e ali prevaleceu sobre os babilônicos, e ali os babilônios ali pereceram, e ali o meu império, o meio persa ali foi ali agregado. Diz que no decorrer, louvado seja o nome do Senhor, depois que Ciro morreu, passou para o seu filho, depois de passar para o seu filho, Dario também reinou, e diz que Dario, depois de reinar, o seu filho, que não tinha filho, diz que Assuero, filho de Dário, ele assume o trono. Era um homem audacioso, era um homem que tinha um apetite de conquistar. Era Deus permitindo, era Deus se revelando na vida de Assuero. E diz que Assuero ali, preste para combater uma grande batalha contra a Grécia, diz a palavra do Senhor, diz que Assuero ali fez um banquete de 180 dias, convidou os príncipes do Médio Persa, de toda a província, porque estava para mostrar a sua grandeza, para mostrar a sua força, para mostrar o seu poder. E naquele decorrer, a Bíblia diz, segundo os historiadores, diz que também naquele tempo ali, era tempo de haver uma estratégia estratégica para combate de guerra. Estava ali mostrando o seu poder, mostrando a sua glória, mas também existia também uma estratégia de guerra. Ao passar desses 180 dias, em outras palavras, 6 meses, a Bíblia diz que Assuero também dá um banquete em Suzã, província de Suzã, ali no seu palácio, para todos os príncipes agora de Suzã, e também todos os moradores. E ali ele mostrava, para que todos viessem beber, compartilhar daquele momento de glória, de conquista, que ele tinha conquistado. E Assuero era uma pessoa muito vaidosa. A Bíblia diz que os canecos que ele bebia, suas taças, era de ouro puro, e era tudo diferenciado, para mostrar que ele era caprichoso. E muitas vezes, para a obra de Deus, a gente tem que fazer do mesmo jeito, capricho, porque o homem lá fora não tem a Deus, mas ali Deus colocou um temor muito grande, que a mão do Senhor não pesou sobre o seu povo, porque Deus permitiu que aliviasse o jugo sobre o povo judeu. O povo judeu estava naquele processo, porque desobedeceu, porque não atentou. E eu digo a você, quando o homem não atenta à voz de Deus, ele sofre, ele paga um alto preço. Mas a Bíblia diz que no decorrer desse banquete, no 7º dia, Assuero pede para trazer a sua presença a rainha Vasti, para que ele pudesse mostrar a virtude, porque diz que era uma mulher muito bela, muito linda, e ele queria ali, por ser um rei vaidoso, mostrar. Talvez, segundo os historiadores, segundo alguns pontos de fala, diz que, segundo os persas, ele tinha costume de fazer isso para mostrar, mas Vasti, ela não tinha costume de estar se exibindo no meio de um monte de homem. E diz que o rei já estava um pouco passado, porque tinha bebido. Alguns dizem que Vasti, ele queria que Vasti viesse com a sua roupa real, e ali com a sua coroa para mostrar. Mas Vasti, ela não obedeceu à voz do rei e não submeteu a fazer o capricho do rei, porque ela também estava dando banquete com as mulheres dos convidados. E ali pareceu muito mal aos olhos do rei, e o rei ficou numa situação caótica, porque foi quebrado o protocolo, porque alguém está desobedecendo a voz do rei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o rei, quando ele falava, tem que se cumprir.
dominador, era considerado um homem terrível, irmão. Todos temiam Assuero. Cada vez que ele saía para a peleja, ali ele prevaleceu, o império estava crescendo. Louvado seja o nome do Senhor. E Vasti ali recusou a obedecer a voz do seu Senhor. Não sei a circunstância, mas ela não se achou de estar ali para dançar para aqueles homens. Parece que eu estou vendo Assuero um pouco para lá, gritando, falando coisas, e ela no meio feito um boneco, um instrumento. Ela era a rainha, mulher objeto de valor, não é objeto para estar se expondo para mostrar para ninguém. Você tem uma esposa bonita, glória a Deus. Você tem um esposo marido, glória a Deus, mas não mostra para ninguém não. Louvado seja o nome, você não estava expondo a sua bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Diz que ela não foi, e com isso o rei ficou um pouco acuado, sem jeito, constrangido, e perguntou: o que devo fazer diante dessa circunstância? Consultou os seus eunucos conselheiros, aliás, os seus conselheiros, e disse: olha, não é bom que o rei permaneça a Vasti no trono, porque o que será para nossas mulheres? Porque o Senhor é exemplo para nós. Vasti tem que ser exemplo para as outras. Vai algum de nós falar com a nossa esposa, ela também vai fazer da mesma maneira. Não será bom. Será interessante, rei, o Senhor afastar ela, tirar ela do trono e dar lugar a outra melhor do que ela. Louvado seja o nome do Senhor. E diz que o rei Assuero, ele estava um pouco para lá, e foi levantado um decreto e selou. E alguém disse, um jovem diz: olha, vai agora, rei, permite, para que possamos escolher mulheres bonitas, jovens, virgens, perfeitas, para estar no lugar da rainha Vasti, que ela não valorizou o seu lugar, não valorizou a voz do rei, e disse que foi ali, e segundo os costumes império, irmão, peça, o povo tinha costume de chegar em todo lugar, arrancar força as jovens moças e levar para ser introduzida à presença do rei. Louvado seja o nome do Senhor. A força, porque o rei precisava. E aquelas moças que muitas vezes era tomada força para ser ali, aleluia, para estar a dispor do rei, era colocado no harém e ficava ali, para que se uma delas ali viesse agradar aos olhos. Mas diz que o eunuco das mulheres, que quando ali trazendo as mulheres, quando se deparou com a rainha Sadassa, a Sadassa quer dizer no grego, quer dizer Esther, que ela vinha ver lá na frente, que é Esther, com Esther, ele achou graça, viu que ela era formosa, ela era bela, ela tinha um olhar diferente, ela tinha um semblante diferente, ela era diferente. E o diz que este homem ali, ele se engraçou, que era o cuidador das mulheres, e colocou no palácio separado com 7 mulheres para estar cuidando da beleza daquelas todas as mulheres. Era um período, irmão, de um ano de tratamento ali, de beleza, especiaria. E diz que quando chegava aquele, já um ano completo, diz que aquelas mulheres eram apresentadas ao rei. E se o rei se gostasse de uma aquela pessoa ali que o rei estava escolhendo para ser rainha, apontava ali a coroa e dava como sua rainha. E diz que todas passaram, mas que quando Esther foi chegando, o rei aleluia, agradou de Esther, porque Esther tinha promessa de Deus, e Esther era o livramento do povo de Deus. O que eu faço hoje, tu não sabe, mas saberá depois. Deus estava preparado
mulher. Essa mulher seria, irmão, oferecida, sacrificada. Diz que, louvado seja o nome do Senhor, porque ninguém podia chegar depois que ela foi escolhida como rainha, irmão. Ela ficava separada. Não podia estar onde o rei estava. Só quando o rei chamava. Ai daquela que entrasse, aleluia, no aposento do rei, no palácio do rei, no lugar onde ele estava sentado na sua cadeira de destaque, sem a permissão do rei. Pode ficar certo, irmão, que era morte, a sentença de morte. E diz que existia também um homem chamado Mardoqueu, que ele também passou aquele processo quando estava lá no cativeiro babilônico. Ele tinha Esther como uma filha. Esther era prima de Mardoqueu. Esther perdeu o pai. Esther perdeu a mãe. Mas Mardoqueu, primo dela, se colocou como pai, cuidou, ajudou, aleluia. E diz que quando Mardoqueu falava, Esther fazia conforme o seu primo Mardoqueu falava. Ela cumpria, porque é obediente. Agora ela estava no trono, não precisa mais obedecer a ninguém. Porque quando está embaixo, muitas vezes fala com todo mundo, mas quando está lá em cima, esquece todo mundo. Mas Deus não esquece de você. Deus não esqueceu de estar. Deus também nesta noite sabe o teu esforço. Aleluia. Ele está contemplando que esta festa aqui, irmão, é para a glória do nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E diz que quando Esther, louvado seja o nome do Senhor, Mardoqueu, primo dela, sempre estava próximo ao palácio. A gente tudo indica que era uma pessoa próxima, uma pessoa influente, talvez um oficial. Louvado seja o nome do Senhor, porque sempre estava próximo à porta do rei lá. Louvado, e diz que Mardoqueu escutou que os dois eunucos, soldados sérios, estavam tramando para matar o rei. Mardoqueu escutou, disse a Esther, Esther disse ao rei, louvado seja o nome do Senhor. E o rei, irmãos, ele ali deu um decreto, mandou enforcar aqueles dois eunucos que estavam para ali servir, mas eram traidores, queria ver a morte do rei. Deus está atento, Deus está contemplando tudo, e Deus permite circunstância. Deus vai te exaltar no tempo certo. É Deus quem vai fazer, não precisa do homem não. Fica no lugar e espera a chamada do tempo de Deus. Deus trabalhando já na vida de Mardoqueu. Diz a palavra do Senhor que Esther, ela alcançou misericórdia da parte do Senhor. O livro de Esther não fala em Deus, irmãos, mas é Deus em todo o livro. O livramento de Deus na vida de Esther, Deus na vida de Mardoqueu, Deus na vida dos judeus, irmãos, cuidando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas existia um homem, irmãos, chamado Amã, pessoa influente também. E o rei ali coloca ele como primeiro-ministro, ou seja, depois do rei que mandava tudo nas 127 províncias, era Amã. E a Bíblia diz que Amã, ali, ele foi engrandecido. E o rei Assuero deu ordem para que honrasse Amã, para que se prostrasse diante de Amã quando ele passasse. Mas você é crente, você honra, obedecer aos vossos patrões, irmãos. Amém, irmão? Você é crente, tem que obedecer. Mas ele queria que se humilhasse, batesse continência, ali, inclinasse a cabeça como se fosse um Deus. Mas Mardoqueu tem compromisso com Deus. A
A igreja tem que ter compromisso com Deus aqui na terra também. Louvado seja o nome do Senhor. E no passado tempo, diz que quando ele sai, se depara com o Mardoqueu na porta, e ali não mostra nenhuma reverência. Porque antes alguém já tinha falado dele: olha, existe uma pessoa aí, chamado Mardoqueu, ele não presta reverência diante de ti quando tu passa, nem se prostra, e ele é judeu. Os amalequitas, irmãos, sempre foi inimigo de Deus. Amã é da linhagem de Agag, de Gigaga, dos Agag, da Gita, filha Amã, daquela descendência onde Deus mandou destruir. Era da descendência de Esaú, os amalequitas. E a Bíblia diz que Amã, ele ali ficou irado, porque Mardoqueu não queria se prostrar diante dele. Diz que ele chegou na sua casa, contou a sua esposa e planejaram, arquitetaram um plano para enforcar Mardoqueu. E essa forca, irmão, tinha aproximadamente 22 metros. Era alto. Aqui deve ter o que? Uns 8, 9 metros. Para mostrar a todo mundo a força que a mantinha, para envergonhar a Mardoqueu. Mas diz a palavra do Senhor que Amã, ele antes tinha falado ao rei e pedindo que existia um povo que estava crescendo, e o povo de Deus está crescendo, irmão. A ordem é para crescer, a ordem é para marchar, e estava crescendo, e o costume desse povo era diferente do nosso povo, e não bastava reverência, e começou a persuadir ao rei Assuero e pediu para que exterminasse os judeus. E disse que o rei Assuero deu seu anel, sinete, para que pudesse selar. E Amã mandou distribuir correndo as cartas. E o tempo para todos os judeus ser morto, exterminado, estava determinado por ele. Mas eu quero te dizer, você não é peru. Peru que morre na véspera. Você só vai no tempo de Deus. Enquanto você tem fôlego de vida, louve ao nome do Senhor. E diz que Mardoqueu planejou ali, louvado seja o nome do Senhor. E diz que Amã ficou inquieto, muito inquieto. E chegou que, certa ocasião, que Mardoqueu, ele quando soube da novidade, que também chegou em todas as províncias, e também foi apregoado também em Suzã, Mardoqueu rasga suas vestes com cinza, mostrando humilhação diante de Deus, misericórdia, porque e tinha um decreto da parte do rei para exterminar todos os judeus. Mardoqueu, ele, diante daquela circunstância, soube e mandou, sabendo o que se passava. E quando ela soube, ela tomou a dor. Porque a mulher de Deus, irmão, ela toma dor da situação. Ela também era judia, era judeu. Ela tinha muita mão ao seu irmão. E os seus irmãos também, que era judeu. A sua terra ia ser exterminada. Ela se levanta, chega diante do rei. Louvado seja o nome do Senhor. E o rei, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E o rei chega para Esther, porque o povo estava jejuando. Esther pediu para o povo jejuar 3 dias, porque ela ia entrar no trono lá onde estava o rei, para colocar as suas penitências e pedir misericórdia para o rei, para que o rei viesse mudar ou fazer alguma coisa para parar com essa matança que estava a data determinada.
Diz que quando o rei vê Esther, irmãos, ele se alegra, aponta o seu cetro para ela e ela toca. Era Deus já trabalhando, era Deus já dando livramento, era Deus já dando graça a Esther diante do rei Assuero. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E Esther, irmãos, aleluia, ela ali foi agraciada por Deus diante daquela circunstância. O rei perguntou: pede o que tu queres, qual é o teu requerimento? Até metade do meu reino também eu te darei. Isso é Deus fazendo, irmão, no coração do homem. O homem era devasto, o homem era ganhador de terreno. Era um homem que era muito orgulhoso para mostrar. É de uma tal maneira que quando os persas iam sair para a guerra, irmão, era tão o seu esplendor de joia que tinha o seu ouro, a sua fortuna. Colocar umas pedrinhas aqui nas suas barbas para mostrar que era soldados vitoriosos e cheios de resplendor. E disse que quando Vasti chegou lá, Esther chegou lá diante do rei, caiu na graça do rei, e ela pediu: então somente, se eu achar graça aos olhos do meu Senhor, eu convido você e o primeiro ministro, Amã, para o banquete que vou preparar. Imediatamente, Assuero disse: está determinado, manda chamar Amã. Amã veio, participou do banquete, bebeu, se alegrou. Naquele momento, e quando foi saindo, se depara de novo com Mardoqueu. E Mardoqueu não se prostra. E ele começa ali voltar para casa, aí começa a arquitetar. Faz uma foca, faz assim, assim. E diz que quando a mãe ele vai voltar para o segundo dia do banquete, o rei pergunta da mesma maneira, faz a promessa da mesma maneira, caso do tempo, irmãos. E ele diz que no decorrer, Esther, ela coloca o seu propósito, coloca o que ela quer do rei. Senhor, nosso povo está para ser exterminado, está para matar todos os judeus. Eu estou pessoa judia, e eu te peço que Amã arquitetou tudo isso. Diz que o rei se levantou furioso, e diz que quando ele voltou, diz que a mãe estava prostrada diante de Esther pedindo misericórdia, porque sabia que era morto. Misericórdia, misericórdia. Ele tinha feito uma foca para Amã, para Mardoqueu. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o rei determinou. E às vezes, olha, ele fez até uma foca para Mardoqueu. E foi? A foca de Mardoqueu vai ser para ele. E diz que Mardoqueu, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, foi glorificado. Porque a gente vê que antes, também quando Mardoqueu, ele ali é engraciado aos olhos do Senhor, que Naamã, ele passa por aquele processo de honrar Mardoqueu, porque o rei soube do planejamento, porque Deus não deixou o rei dormir. E leu o livro das crônicas e viu lá que tem feito para este homem, que tem feito tantas coisas para o seu Senhor. Nada foi feito. E disse que o rei perguntou quem estava no prato, Amã, e mandou ali, irmão, fazer o que a Amã achava que era para ele, para encurtar. E Amã achava que o rei estava querendo engrandecer ele. Ele pediu vestes reais e veja, quer ter o que o outro tem. Pediu cavalo que o rei usava. Inveja, queria mostrar também que ele sentava no cavalo do rei. A coroa sobre a cabeça do cavalo ali, para mostrar. E algum dos príncipes grandes e influentes pudesse estar ali, mostrando, esse é o homem cujo coração agrada ao rei. E mostrando. E o rei disse: vai, este homem é Mardoqueu. Ele foi exaltado, e nesse determinado ponto, Mardoqueu não se prostra, Amã. Ele fica furioso, planeja quando chega no segundo dia. Esther revela o sonho. Mardoqueu, ele vai para a foca, ele enforcado. Existia agora um edito, ninguém podia revogar. O rei falou, está falado.
E o rei disse: olha, fazer um edito dizendo que agora vocês, autorização para vocês exterminar os seus inimigos. E diz que o edito foi dado pelo rei, o anel que estava agora na mão, que Deus honrou Mardoqueu, o seu sinete carimbou, e disse que quando chegou na data determinada, os judeus tinham autoridade de matar os seus adversários. Diz que o povo de Deus prevaleceu e o nome do Senhor foi glorificado. Meus irmãos, diante dessa circunstância, eu só quero deixar, louvado seja o nome do Senhor, lição de vida. Esther teve coragem, mesmo temendo por sua vida, ela se apresentou diante do rei sem ter sido chamada. Pois precisa de coragem. Deus quer que você tenha coragem para fazer a obra dele. Sabedoria ela teve. Esther não foi impulsiva ou atrevida, ela esperou o momento certo de falar. Esperou o momento certo para falar. Porque o tempo é de Deus, irmãos. E no tempo de Deus, tudo vai acontecer. Eu não sei o que você está pedindo a Deus, mas no tempo de Deus vai acontecer. Terceira lição de vida que está atrás para nós: humildade. Mesmo sendo rainha, Esther demonstrou obediência e honra a Deus e a seu primo Mardoqueu. Conclusão, irmãos, Esther escolheu abrir mão da sua vida, de seu palácio, terreno, abriu mão de tudo. Sua vida estava em xeque. Mas eu quero te dizer também nesta noite, porém, Jesus Cristo voluntariamente abriu mão de seu palácio celestial e entregou a sua vida para salvar todos os pecadores. E nesta noite eu pergunto: se você ama o Senhor Jesus, se você que já andou nos caminhos do Senhor, se você já tem intimidade com Ele e está um pouco afastado, eu te convido nesta noite: venha para cá. Venha para cá nesta noite. Que é de Deus vir para cá, para que o Senhor possa, aleluia, mudar a tua história, para que teu nome possa ser escrito no livro da vida e riscado no livro da culpa. E nesta noite eu te convido, o nosso pastor irá reforçar o convite. Que Deus abençoe a sua igreja em nome de Jesus. Meus irmãos, desde já agradeço a oportunidade confiada pelo nosso pastor, e que Deus, irmãos, continue